Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos aqui direto do Getap Inverno 2023, dessa vez para falar um pouquinho sobre o mercado do milho, as perspectivas, o que a gente pode esperar desse cenário daqui para frente, para 2024, que já está chegando. Anderson Galvão da Celeris Consultoria aqui com a gente. Anderson, 2023 foi um ano complicado para os preços, o que a gente pode esperar para 2024? O cenário para o ano que vem é mais positivo para o produtor brasileiro? Acho que o 2023 marca a volta da normalidade. Nós tivemos 3 anos excepcionais, o 20, o 21 e o 22, fora da curva em rentabilidade, fora da curva em demanda e tudo mais. Agora no 23 a gente volta os preços para patamares dito mais normais, margens mais próximas da normalidade. Agora, caminhando do 23 para o 24, a gente tem o dia a dia da agricultura, a vida normal da agricultura. E nesse caso, uma condição de clima bastante desafiadora, o El Niño de forte intensidade, alterando e comprometendo janelas de plantio para o milho da segunda safra. E nesse sentido, a gente já vê um prêmio climático chegando no preço do milho aqui no Brasil. Cotações começam a reagir, cotações começam a ganhar sustentação. E aí, qual que é a expectativa que vocês têm, vocês da Celeris, para a segunda safra do ano que vem? A gente tem visto o produtor falando em diminuir área, muito receio, até esses problemas climáticos agora chegando também para o plantio da soja. Isso já está computado? A gente pode já cravar uma safra menor para o ano que vem? Olha, dificilmente a safra 24 em volume será maior do que foi a safra 23. Em parte porque, de fato, o agricultor, por mais que até queira plantar milho, precise plantar milho, mas o tema da janela de plantio, de fato, é muito preocupante na condição de cerrado. Primeiro ponto, uma restrição ao aumento de área, que no nosso entendimento não vai acontecer por conta dessa janela de clima bastante comprometedora. Segundo, também consequência do clima, um potencial produtivo mais baixo no 23 e 24. Ou seja, esses dois elementos tornam muito difícil, para não dizer impossível, uma safra de milho 24 maior do que foi a 23. Aquelas cenas de montanhas de milho ao céu aberto no Cerrado brasileiro dificilmente vão acontecer no 24. E a consequência disso, ela começa a acontecer nos preços mais firmes. E aí, quando a gente olha até a compra do produtor para essa próxima safra, o produtor brasileiro está atrasado nessa compra de insumos, né, Anderson? O agricultor, ele está numa situação de verdadeiro compasso de espera. E um compasso de espera que, como eu disse, a janela começa a se fechar. Por quê? Milho da segunda safra, ele começa a ser plantado daqui 40 dias, 45 dias. Então, do ponto de vista de logística de insumos, não é impossível, mas é muito difícil você movimentar agora grandes quantidades, mais 10, 15 dias é o prazo final que eu vejo para a tomada de decisão do agricultor, de fato, colocar ou não dinheiro na segunda safra. A vontade, sim, é de colocar, porque o milho é parte de um sistema de produção. Mesmo com margens menores, a gente projeta uma margem da safra 23-24 ainda positiva para a cultura do milho em condições de produtividades boas. A produtividade comprometida, o agricultor fica muito receoso e com uma certa razão de arriscar demais numa situação de clima mais incerta. Em 2023, também em consequência dessa grande safra, a gente teve exportações muito fortes, ainda estão fortes. Para 24, a gente pode esperar mantendo aquecida essas exportações brasileiras? Do ponto de vista de demanda externa, a safra 23 ou o ano calendário 23 marca, de fato, a chegada da China como compradora ao mercado brasileiro de milho. De janeiro a outubro, a China comprou de milho do Brasil o que o Vietnã gastou 5 anos para comprar. Então, a dinâmica de formação de preço, a dinâmica de exportação muda de forma substancial com os compradores chineses, de fato, levando milho brasileiro para aquele país na Ásia. Ou seja, o 24, esta dinâmica ela já passa a ser fundamental na formação do preço, nos fluxos, na logística, como era na soja. Ainda óbvio, não na proporção do que é a soja, mas já de fato sinalizando a transformação que é a chegada da China ao mercado de milho brasileiro.
Então, Anderson, para a gente encerrar, o produtor brasileiro pode esperar um 2024 desafiador do lado da lavoura, da produção, mas com um cenário mais positivo para os preços. O 23, 24, a gente vê ele da seguinte forma: muitos agricultores ainda carregam estoques de milho da safra 23. Tive recentemente no Mapito, tive no Mato Grosso, tive até em Rondônia. Então eu observei e vejo armazéns cheios, silo-bolsas cheios em boa parte do cerrado brasileiro. Ou seja, esse milho estocado, que ainda não está precificado, ele se beneficia da alta que a gente começa a ver ela acontecendo. Então esse é um ponto super favorável. O ponto desafiador, já de consenso, é um clima muito mais difícil para a condução da lavoura, limitante de potenciais de produtividade. Então o agricultor ganha no preço, possivelmente ele perde um pouco no potencial produtivo. Mas, via de regra, o 24 a gente vê a cultura, principalmente do milho da segunda safra, de novo retomando um ciclo de crescimento motivado por demanda e por preços. O Anderson Galvão da Celeris Consultoria conversando com a gente para mostrar o que a gente pode esperar para 2024 do cenário do mercado do milho aqui no Brasil. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.